mandamentos de Deus. E agora, o último tópico seria: toda e qualquer pessoa neste mundo quebra os mandamentos de Deus diariamente por pensamentos, palavras e obras. Então, antes de nós começarmos, Davi vai colocar aí a transparência. Não esquece de colocar também, botar aí a confissão de fé no capítulo 6, tá? A gente vai citá-la de novo. Antes de começar, nós vamos orar. Linda, né? Vou pedir ao Alexandre para orar para a gente começar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estar na tua casa, cumprindo o teu chamado, reverenciando e adorando o Senhor, o Deus da glória, neste dia, Deus da santa convocação. Agora, Deus, que continuamos os trabalhos, ó Pai, na tua casa, te pedimos a iluminação do teu Espírito Santo, que o Senhor continue desvendando os nossos olhos, tirando a nossa cegueira para o conhecimento da tua palavra. Que o Senhor possa nos instruir, nos edificar, nos santificar e nos vivificar, ó Pai, através da tua palavra. Ser conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A pergunta 149 diz assim: existe alguém perfeitamente capaz de guardar os mandamentos de Deus? Ninguém consegue por si mesmo, nem por nenhuma graça recebida nesta vida, guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, antes quebra-os diariamente por pensamentos, palavras e obras. Então a gente viu nessa estrutura, aqui no Catecismo Maior comentado, que nenhum ser humano tem o poder para guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. Então, poder para guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. Durante essa vida, nenhum ser humano é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, nem mesmo com a graça e o auxílio do Espírito Santo. E agora, por fim, arrematando aí, toda e qualquer pessoa neste mundo quebra os mandamentos de Deus diariamente por pensamentos, palavras e obras. Parece que ele fala a mesma coisa, mas não fala, né? Há uma ênfase no primeiro ponto que mostra que o ser humano não tem poder para guardar o mandamento perfeitamente. O segundo ponto é que nesta vida nenhum homem é capaz de fazer isso, apesar da graça e do auxílio do Espírito Santo. E o último tópico é que toda e qualquer pessoa quebra, todos os homens quebram diariamente os mandamentos do Senhor, pensamentos, palavras e obras. Então vamos começar aí vendo no nosso Catecismo Maior os textos que mostram essa afirmação. O primeiro é Gênesis, e aí fechando, né, essa pergunta. Gênesis capítulo 3, verso 5. Gênesis 6, verso 5, 3. É interessante porque a narrativa de Gênesis, você vê isso se desenvolvendo. E no capítulo 6 você tem a conclusão aí. E é lógico que essa conclusão aqui, levando em consideração a sequência textual da narrativa, vai nos dizer que o quê? Que o salário do pecado é a morte. Porque logo depois disso veio o quê? É como se... o escritor estava preparando os seus leitores, Moisés, para perceber que lá na queda, o pecado e um aumento do pecado leva necessariamente à justiça da parte de Deus, condenando esse pecado do homem. E aí depois você vê em Noé o juízo e a graça de Deus. Quando ele diz lá, quando Noé apresenta o sacrifício. É interessante a leitura, você fazer uma leitura geral do texto, né? Quando ele apresenta o sacrifício, ele diz assim: não vou mais
destruiu o homem por meio do dilúvio e tal, das águas e tal. Por quê? Por causa do sacrifício que ele fez. Muito interessante isso. Então vamos lá. Gênesis capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A afirmação da confissão de fé diz que, na realidade, é a conclusão aqui, né? A estruturação que Johannes faz. Toda e qualquer pessoa neste mundo quebra os mandamentos de Deus diariamente. Ele diz que continuamente mal é o desígnio do coração do homem, e essa é uma consequência que ele tira a partir das leituras, né? Das narrativas anteriores, que tem aí Elameque, né? Que matou um homem porque deu uma fechada nele, quer dizer, pisou no pé dele, mais ou menos é a mesma coisa, né? E ele fez isso para intimidar as suas duas mulheres. É interessante porque ele fala isso para as suas duas esposas, aí você vê aí a poligamia, né? Para intimidá-las. Né? Cuidado, viu? É mais ou menos isso aí. Então você vê aí, nesse desenvolvimento da narrativa, a partir da queda, aquilo que Deus falou, né? Que o homem ia morrer. E ele começa a morrer, né? E essa morte era a separação de Deus. Cada dia ele se separa mais da presença de Deus. É interessante nós voltarmos, porque eu fiz essa menção da confissão de fé na semana passada. A confissão de fé no capítulo 6, na seção 4, né? Então aqui, nosso catecismo, ele está dizendo que toda e qualquer pessoa neste mundo quebra os mandamentos de Deus, diariamente. E a confissão de fé, na seção 4, ela vai dizer assim: desta corrupção original pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. A origem está na queda, e essa origem leva o homem ao pecado. Ontem o Felipe estava falando aqui sobre evangelismo, ele tocou nessa questão. E aí ele falou do pecado de Adão, né? E é interessante porque às vezes, ele até falou isso aqui, às vezes você, mas eu não estava lá, Adão pecou e tal. Não entende que o pecado de Adão é o pecado da humanidade. Não é pecado do indivíduo. Apesar dele representar também, ele era a cabeça federal da humanidade, ele era o representante dos homens, mesmo porque ele era o primeiro, né? Era o primogênito entre os homens, então ele representava. Se ele praticasse a justiça, todos nós teríamos colhido o fruto da justiça por causa de Adão. Mas a ideia ali não é porque é o indivíduo Adão, mas é o homem Adão. É o homem Adão que está ali. Não é o indivíduo Adão. Aí as pessoas falam, mas se eu estivesse lá, hoje, depois da queda, você diz isso. Porque antes, Adão não tinha disposição de pecar no coração. Ele podia pecar, mas ele era tentado externamente, não internamente. Hoje nós somos tentados internamente e externamente. E, na realidade, o que faz com que Satanás muitas vezes tenha vitória é essa nossa condição. A nossa condição é pior do que a tentação do diabo. Pior em que sentido? Porque mesmo que ele não nos tente, nós já somos tendentes ao pecado. E não acontecia isso antes da queda. A influência do pecado em Adão é só externa. Nós é de dentro para fora. Então, entender que o pecado de Adão é o pecado da humanidade. Era um homem que estava ali, não o indivíduo Adão, Roberto, Oreb, Carlos, não, era o homem. Era o homem. A entender essa realidade. Abram aí outro texto, Gênesis capítulo 8, verso 21, que é aquilo que eu falei a respeito
de Noé, né? Quando ele oferece o sacrifício e o Senhor toma aquele sacrifício como agradável. E levantou Noé um altar, verso 20, ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo homem vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E como é que se diz? O símbolo dessa aliança é o arco-íris, né? É o símbolo dessa aliança. Toda vez que a gente olhar para o arco-íris, a gente vê ali, veja ali a aliança da graça manifestada ali em Noé. Tem um texto de Pedro que diz que no tempo de Noé, o Senhor Jesus pregou os espíritos em prisão. Aí o pessoal viaja, né? Viaja e tal. Vento. Simplesmente é que Cristo estava em Noé, na pregação de Noé. Isso que quer dizer. E o espírito em prisão era aquelas pessoas que estavam aprisionadas pelo pecado. Não é que ele desceu ao inferno e pregou os espíritos. Não tem nada disso. Isso é catolicismo. Os católicos é que tem essa teologia que a gente pegou, acho que de empréstimo, né? Não sei nem se tem evidências anteriores disso. Mas a ideia é essa, que Cristo estava em Noé, na pregação. A arca ali, percebam que tudo aquilo tem um tipo, né, do batismo e tal, com as águas, salvo pelas águas, e toda essa tipologia relacionada a Cristo, né, e a sua obra. Abra aí Romanos capítulo 9, versos 9 a 19. Esse texto é um texto clássico. Eu fiz um comentário anterior a respeito dele, né? Eu não me aguentei. Mas é muito interessante aqui o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 3, verso 9 a 19. Eu falei 9? É 3. 3. É muito interessante o livro de Romanos, que ele vai falar sobre a justiça que provém da fé. E até esse ponto aqui ele vai dizer que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Ele já fala isso no capítulo 1, e aqui ele vai estender essa ideia. No capítulo 1 ele fala dos pagãos. Agora, ele provavelmente dos pagãos da antiguidade, e agora ele vai fazer o contraponto entre judeus e gentios, que também são os pagãos ali do mundo grego, que adoravam aquelas imagens e tal, né? E no primeiro ponto ele vai dizer que a indesculpabilidade se encontra na revelação natural. E aqui ele vai mostrar que a indesculpabilidade, vai desenvolvendo, né, até chegar no capítulo 3, está na lei natural, né, na revelação natural, que é manifestada no homem, né, a lei impressa no coração do homem. E com relação aos judeus, eles eram conhecedores da lei e também estavam condenados por essa mesma lei. Então Paulo aqui, porque ele vai apontar para Cristo somente, Paulo aqui vai incluir esses dois grupos. E é interessante o que Schumacher vai falar, porque aqui em Romanos Paulo está dizendo que a salvação está somente em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. Isso servia tanto para os gregos, os pagãos, quanto para os judeus. Aí diz assim, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Nós judeus. Não de forma nenhuma, porque já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, não há um sequer. Ele pega um salmo aqui, vários salmos, né? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e algumas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então percebam que o Catecismo Maior fala que toda e qualquer pessoa neste mundo quebra os mandamentos de Deus diariamente, por pensamentos, palavras e obras. Ele não está fazendo distinção, ele fala todos. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua de engano, veneno de víbora está nos seus lábios,
A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, a diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Então, com esses versos, Paulo quer mostrar que todos os homens são pecadores. E como todos os homens são pecadores, encontram sobre o quê? A sentença de uma condenação. E aí eu gostaria de citar a Confissão de Fé, no capítulo 6, lição 6. Olha o que ela diz lá. Todo pecado, tanto original como atual, sendo transgressão da justa lei de Deus, é ela contrária. Torna pela sua própria natureza culpado o pecador, e por essa culpa está ele sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e portanto exposto à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Então percebam aqui, essa é a intenção do Paulo, mostrar que o homem já era. Acabou. Todo homem está nessa condição. É interessante a expressão que Paulo usa em Romanos capítulo 4, quando eu não sei se vocês já perceberam isso. Às vezes, se você faz uma leitura mais atenta, você consegue perceber. Ele chama Abraão de ímpio. Ele chama Abraão de ímpio. Abra aí o capítulo 4. De Romanos. Existem alguns textos da Escritura que se referem a nós, crentes, como ímpios. Eu não estou lembrado aqui de alguns, mas quando eu preguei sobre Romanos, há muito tempo atrás, na nossa igreja era congregação, eu lembro que fiz menção a isso. E não que nós sejamos ímpios, mas mostrando qual é a nossa natureza. E aqui você vê isso, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. Ele está chamando Abraão de ímpio. Interessante isso. Por quê? Porque essa é a nossa condição. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Quem é o exemplo que ele dá? Abraão. Abraão é quem? É o pai da fé. Quem Paulo está? Paulo está dizendo que ele é o quê? Paulo vai dizer que na sua natureza, a sua condição, ele é um ímpio. Abraão é santo, é piedoso, mas em sua natureza ele é ímpio, porque a Escritura diz que aquele que crê, crê naquele que justifica quem? O ímpio. Abraão creu em Deus, porque o Senhor o justificou. É lógico que essa linguagem aqui é uma linguagem para chamar mesmo, a impactar, a justiça própria de quem? Dos judeus, A jogar no chão, qualquer tipo de justiça que eles tenham por si mesmo. E é isso que Romanos vai fazer. Romanos vai dizer nas entrelinhas, Calvino comentando, ele fala, ele tem umas frases muito fortes. Ele diz que aquele que se justifica pelas obras rejeita a graça de Deus. Rejeita. Ele rejeita a graça de Deus. É forte. Vamos ver mais ou menos o que a nossa confissão diz a respeito disso, confissão de fé. Abram aí 1 João capítulo 3, 4. 1 João capítulo 3, 4. Eu vou pedir para a gente ler. 1 João capítulo 3, 4. Vou pedir para a Flávia. Aí eu peço para a Simone ler Romanos 2, 15. E a Maria Alice, Romanos 3, 9 e 19.
Então, a confissão de fé, juntamente com o catecismo, né? Nesse primeiro momento, esses textos vão mostrar que todo pecado, tanto original como atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e a ele contrária, torna, pela sua própria natureza, o pecador culpado. Tá? Então vamos perceber que todo pecado é transgressão da lei de Deus. Deixa eu pegar aqui 1 João 3:4. Vamos lá. Então, nesse primeiro momento, a Escritura vai mostrar, a nossa confissão está apresentando que todo pecado é transgressão da lei de Deus, seja ele qual for. 1 João 3:4. Então, esse versículo é claro, né? Transgrediu a lei de Deus. Essa é a definição mais... Ontem o Felipe estava até falando sobre isso, né? Essa questão da subjetividade, né? A questão da subjetividade do pecado que algumas pessoas, né, colocam e tal. E aqui é uma coisa muito objetiva. Não tem como fugir, né? Não tem como dizer, não é pecado, não, é pecado para você, não é pecado para mim. Não tem esse negócio. Transgrediu a lei de Deus, é pecado. Romanos capítulo 2, verso 15. Deixa eu achar aqui primeiro. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então aqui você vê, no verso 14, ele diz: segundo os gentios que não têm lei, procedem de conformidade com a lei, não tendo lei, servem de leis para si mesmo. Ou seja, na realidade, o Romanos é a continuidade de João aqui, capítulo 3. O pecado é a transgressão da lei de Deus, né? Então, os ímpios, eles têm consciência disso. Tá? Por quê? Porque isso foi gravado nos seus corações. E como eles demonstram essa consciência? Quando eles agem de conformidade com a lei, né? Se eles agem de conformidade com a lei, eles estão dizendo que eles concordam com a lei, né? E aí as suas consciências vão acusar, ou vão não feder, vão se acusar, ou vão se excusar, não? Como a gente usa aquela expressão, calar a sua consciência, mas eles percebem que, sabem que erraram. Pode até não entender que transgrediram a lei de Deus, né, nessa expressão, mas eles sabem o que estão fazendo é errado. Então tem consciência dessa lei. Em Romanos capítulo 3, verso 9 e 19. Foi o texto que a gente leu, né? Romanos 3, 9 e 19. Então, juntando esses dois versos com o primeiro que nós vimos de João, que o pecado é a transgressão da lei de Deus, então a gente percebe aqui essa afirmação da nossa confissão é justa e verdadeira. Todo pecado, tanto original como atual, é uma transgressão da justa lei de Deus e a ele contrária. Mas o que isso faz? Na nossa confissão de fé, a consequência disso, pela própria natureza do pecado, torna o pecador culpado. A primeira coisa, torna o pecador culpado. Abra Efésios capítulo 2, verso 3, Samanta. E, por estar culpado, sujeito à ira de Deus. O dedinho ali. Você. Gálatas capítulo 3, 10. Não, eu sou Efésios. Você é Efésios? Prazer, sou Aurélio.
3:10. Vai, Efésios 2:3. Oi. Só complementando aí os comentários que tem em relação ao número 2:15, eu estou aqui com a King James, e aí eu vou chamar a atenção, esse termo que é usado na nossa tradução como norma da lei, aqui é como se fosse obras da lei. Você falou, a explicação que ele dá aqui no comentário é que não é que eles tenham a lei literalmente gravada no coração, mas eles têm a obra da lei gravada, ou seja, eles têm a consciência do certo. É isso, a norma da lei nesse sentido, né? Porque a lei ela foi trazida. Isso, foi o que eu falei. Porque ele sabe o que é certo e errado. Então, quando uma pessoa comete um erro, ele sabe que aquilo é errado. Essa explicação você vê como é que o livro de Romanos é interessante. Essa explicação você vê em Romanos capítulo 7, quando ele diz que sem lei está morto o pecado. Por quê? Porque o pecado se torna subjetivo. Ele está ali, mas é subjetivo. Tá? Ele sabe, mas não. Né? Mas quando tem a lei, acabou a subjetividade. E aí ele fala, né, que quando ele conheceu a cobiça, o desejo dele foi cobiçar. Ele já fazia isso. Né? Mas aí o que o mandamento faz por causa... Pelo nome, justamente. É nesse sentido, a questão do certo e do errado. Efésios capítulo 2:3. Entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então você vê aí a questão da culpabilidade. Pecado é transgressão da lei de Deus, e contrário a essa lei. E pela sua própria natureza ele torna o quê? A pessoa culpada. E por causa dessa culpa, ou seja, por causa do pecado, ele está sujeito à ira de Deus. Gálatas capítulo 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticar. Bom, você precisa explicar, a gente até falou sobre isso quando falamos em Romanos, capítulo 6, verso 14. Porque não estás debaixo... Deixa eu pegar aqui. Estás debaixo da lei, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, por não estar debaixo da lei, isso na graça. É o mesmo princípio. Aqui Paulo vai atribuir o domínio do pecado a estar debaixo da lei. Todos aqueles que estão debaixo da lei, estão sendo julgados pela lei, eles são escravos do pecado. Essa é a ligação que o apóstolo Paulo faz. Todos aqueles que são escravos do pecado estão debaixo da lei para cumpri-la. E por isso são condenados. Por quê? Porque a lei mostra que ninguém é justo, ninguém consegue cumprir a lei. E é o que Gálatas capítulo 3, verso 10 nos diz. E nós já vimos isso. Por causa disso, ele está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei. A maldição da lei é essa, é o juízo. É expor o homem à morte, por não cumprir a lei de Deus. E aí nós temos Romanos capítulo 6, verso 23. Se os nossos visitantes puderem ler e amar, por favor. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é isso, as consequências do pecado. Exposto à morte, e não só à morte. É engraçado porque vai bater com o que a gente falou hoje aqui. A confissão de fé diz: com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Então o pecado ele gera miséria espiritual, miséria temporal,
ou seja, nesse mundo, e eterna. Vou pegar alguns textos aí, Efésios capítulo 4, verso 18, vou pedir para o senhor Emir, né, ler. Vou pedir para Yara, Romanos 1, 21 a 28. A Luciana, Mateus 25, 41. E seu Antônio, pode ler, seu Antônio? Pode ler? 2 Tessalonicenses 1:9. Então vamos lá. Então esse finalzinho da confissão de fé, que está dentro do escopo da confissão, do catecismo, daquilo que nós estamos estudando, que é o quê? Que qualquer pessoa neste mundo quebra os mandamentos de Deus diariamente com pensamentos, palavras e obras. E nós estamos vendo aqui o que ajusta, o pecado é a transgressão da lei e as consequências que ele traz, né? Dentro do escopo de que todos os homens quebram os mandamentos do Senhor. Efésios 4, 18, pode ler. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vive, pela pureza do seu coração. Quer dizer, o pecado levando a mais pecado, como consequência do pecado, misérias espirituais, temporais e eternas. Romanos capítulo 1, versos 21 a 28. Então percebam aí que o texto de Romanos mostra essa consequência do pecado. Interessante, porque o escopo do catecismo, juntando com a nossa confissão, vai mostrar que o homem, a natureza humana levou o homem a isso. A queda, reduziu assim a natureza humana a isso. Então todo homem que nasce homem já nasce em pecado. E tem isso gravado na sua carne, na sua existência. Por isso, quando a Escritura fala que o Senhor Jesus se fez pecado por nós, que quando Ele assume a nossa natureza, apesar de Ele não ter pecado, Ele assumiu também essa natureza que representa o pecado. Só que Ele não tinha pecado. Então, quem olhava para Ele, via Ele um homem comum, sujeito às coisas que todo homem é sujeito. E uma delas, que fica notório, é o quê? O pecado. Apesar de não estar debaixo dessa condição. Mas ele estava com a casca. Então, quem olhar para ele ia ver um homem, perfeitamente homem, mas que homem que ele representava? O verdadeiro Adão, Fala. Não, esse texto de Romanos 1 ele é muito interessante porque ele começa narrando a consequência de adorar a criatura ao invés do Criador, falando sobre homossexualismo,
Só que ele continua. Continua. E essa continuação Continua. é muito chocante. E eu lembro Verso quando eu 32. tava fazendo uma... 28 a 32. Eu estava lendo algumas coisas para Sem afeição natural. Filhos. Ele, um comentarista, agora eu não sei se foi Matthew Henry ou se foi whatever. Bruce Waltke, ele comentando que quando uma sociedade está à beira da ruína e está corrompida pelo pecado, um dos pecados citados pelo nome aqui é a desobediência aos pais. Porque uma coisa que a gente pensa logo é no pecado moral, e a gente tem essa tendência, né? Só nos pecados de ordem sexual. E aí você vai no verso 28, ele continua, né? E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticar todas as coisas inconvenientes como esta. Aí ele vai falar quais: injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, quer dizer, pecados que a gente não costuma botar nessa conta, caluniadores, amigos de Deus, insolentes, Sem afeição soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural. Esse sem afeição natural é interessante. Por quê? Sabe o que significa isso? O desprezo com relação dos pais com relação aos filhos e vice-versa. Você vê, por exemplo, mães jogando criança aí no rio, né? Filhos matando pais. É isso aí, é isso aqui. Isso significa sem afeição natural. Mas isso dá pra gente uma ideia mais completa Malignidade. do pecado. Porque quando a gente fala em pecado, na nossa mente, eu não sei por que isso, mas na nossa mente, por exemplo, quando você fala sobre a luta contra paixões carnais, o que você pensa quando você fala em paixões carnais? Moralidade. Mas aí você vai ver a lista citada lá depois, você está falando de desobediência a qualquer ponto da lei de Deus. Eu vou citar isso quando essa questão aí, né, aqui, eu já até falei em Romanos capítulo 3, uma coisa interessante que William Hendricks ressalta no seu comentário, né? Mas vamos mais adiante, Mateus capítulo 25, verso 41. Segue o mal. Quer dizer, as consequências, né, do pecado, da transgressão à lei de Deus, né, morte, misérias espirituais, temporais e eternas. E o último texto, 2 Tessalonicenses, verso 1-9. Então, é 2 Tessalonicenses 1:9. Não, segunda. Esse deve estar em primeiro, né? E esses sofrerão penalidade eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Pronto. As consequências, né, são espirituais, temporais, ou seja, no nosso tempo, como nós vimos ali em Romanos, e eternas, como nós estamos vendo aqui. Lembra que nós citamos Romanos capítulo 3? Paulo, verso 9, no início ele diz assim: não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Aí, como é que ele vai caracterizar esses homens? A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Abre aí Tiago capítulo 3, verso 12 a 13. Verso 2 a 13. Ele vai falar sobre os pecados da língua.
3, 2 a 13. Diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos em rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso timoneiro. Assim é também a língua. Pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo, contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também posta ela mesma em chamas pelo inferno. Aí lá no finalzinho, no verso 11, ele diz assim: acaso pode, ele diz assim, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Quer dizer, essa exortação mostra que aqueles irmãos estavam vivenciando esse tipo de problema, né? Então a exortação de Tiago: meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então ele está chamando os crentes a não pecarem dessa forma, a utilizarem a língua de forma santa, justa e piedosa. Quando Paulo ele alista ali em Romanos os pecados, e aí ele começa falando da natureza humana, que todo homem está no pecado, ele começa a listar os pecados da língua. William Hendricks ele faz um comentário super interessante a respeito disso. Eu acho que eu citei isso aqui. Por quê? Porque Paulo fala para uma comunidade onde os pecados na área moral não eram característicos como no mundo pagão. Paulo está falando para os romanos, não é isso? Os romanos vivem esse paganismo e essa imoralidade. Mas a igreja de Roma também tem muitos judeus, provavelmente mais judeus do que gregos, parece, né? Se a temática, eu estou supondo, né, chutando, se a temática é justificação pelas obras, pressupõe-se, principalmente quando ele começa falando aqui de judeus, que existiam muitos judeus, isso com certeza, muitos judeus ali na igreja. E é interessante, por quê? Porque quando ele vai falar, e ele fala para os dois grupos, ele não fala dos pecados de imoralidade, ele não fala aqui, não cita aqui. Paulo vai dizer, lá no verso 9, que se conclui, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem, nós judeus? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Então é interessante que ele usa um pecado que os judeus não poderiam dizer assim, a gente não faz isso. Porque a imoralidade que os romanos viviam, o mundo grego vivia, era notória. E isso não acontecia em Israel. Então, quando ele cita os pecados da língua, nesse caso, muitos judeus poderiam dizer que não são culpados. Ou seja, se ele fala sobre pecados na área moral. Mas quando ele fala de pecados da língua, ninguém podia escapar. E foi uma maneira dele mostrar a universalidade da pecaminosidade humana, selecionando esse pecado da língua. Ninguém pode dizer que não pecou, ou que não peca, ou que nunca pecou sobre esse pecado, mostrando que ninguém é inocente com relação a esse mal. Porque ninguém poderia dizer nesse caso, eu não tenho culpa. Então é interessante essa abordagem do apóstolo Paulo. Por quê? Porque é o que ele diz ali, é o que ele fala aqui, eu não vou achar aqui agora, mas aqui, que todos são indesculpáveis diante de Deus. Ele vai dizer isso, e aqui no verso 9 ele vai dizer isso, de outra forma, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, ninguém tem desculpa. E aí ele coloca um pecado, não tem jeito. Não tem jeito. O mundo pagão fazia isso indiscriminadamente, e no meio dos judeus isso também acontecia. E ali ele prova a universalidade do pecado, dizendo que todos nós temos culpa
Toda e qualquer pessoa neste mundo quebra os mandamentos de Deus diariamente por pensamentos, palavras e obras. E eu gostaria de terminar essa nossa pergunta com um comentário do Johannes, para os mais íntimos, como eu, João Geraldo. Ontem eu descobri que Matthew é Mateus Henrique. Então, por favor, da próxima vez que eu citar aqui, Mateus Henrique, intimidade e tal, né? Então, vamos lá, comentário de Johannes. Há na Bíblia quem alegue ter alcançado na vida presente absoluta perfeição moral? Não. Todos os melhores e mais consagrados santos de Deus confessaram que ainda haviam cometido pecado. Por exemplo, muitos dos salmos de Davi contêm confissões de pecado. O apóstolo Paulo, bem depois da sua conversão, experimentava conflitos constantes com o pecado. Ele está citando aqui Romanos capítulo 7. Não diretamente, mas indiretamente. Pedro, bem depois de ter sido cheio do Espírito Santo, precisou ser repreendido publicamente por causa de sua conduta não cristã e inconsistente. Gálatas capítulo 2, verso de 11 a 14. E ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo, na frente de todo mundo. E ele fez isso porque o evangelho pregado por eles estava em jogo. É em vão que procuremos nas páginas da Escritura um ser humano que tenha sido perfeito nesta vida presente, com a única e exclusiva exceção do nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu uma vida de absoluta perfeição moral neste mundo. Ele é o segundo Adão. E por isso que ele assume a natureza humana, para levar sobre si representativamente a raça humana. Da mesma forma que Adão, o primeiro homem, representava a raça humana, Cristo, que é o primeiro homem espiritual, a gente pode dizer assim, representa todos aqueles que estão nele. Porque, segundo as Escrituras, Cristo é o verdadeiro Israel. É engraçado isso, né? Cristo é o verdadeiro Israel. As promessas no Velho Testamento com relação a Israel passam por ele como filho de Deus. E todos aqueles que nascem dele são descendentes e fazem parte da família de Deus. São filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Estava comentando no início da aula sobre o pecado original, e isso é interessante porque quem rejeita ou até fala que é injusto o pecado de Adão ter passado para toda a humanidade, também não pode aceitar a mediação de Cristo, porque também a justiça dele, da mesma forma passiva, passa para toda a justiça. Quem fala isso não entende, né? Que se Adão tivesse triunfado, todos nós receberíamos o prêmio da salvação por causa dele. Mas por quê? Porque foi aquilo que eu falei no início. Não era Adão que estava ali, não era o indivíduo Adão que estava ali. Era o homem. Era o homem. É mais ou menos, ontem o Felipe estava falando disso, eu estava me lembrando. Mais ou menos um desenho que eu vi, eu acho que vocês já viram também. Os alienígenas vieram para o nosso planeta, comédia, né? Um desenho muito engraçado. Aí pegaram um espécime humano, né? Eu não sei se ele pega o Pateta, sei lá, uma coisa assim, né? E leva para estudar lá, né? E aí o desenho gira em torno disso, né? É uma graça, porque é uma peça de ser humano, né? Aí ele diz assim, poxa, a gente vai invadir a Terra, a gente vai tomar tudo isso aqui. Mas o interessante é que essa é a mesma realidade. Por quê? Porque ele é um exemplar da raça humana. Não é o fulano, é o homem. E é isso que Adão representava. Ele representava a nossa humanidade, ele era humano como nós éramos, como nós somos. E ele tinha uma qualidade que nós não tínhamos, tá? Ele não tinha influência do pecado.
dentro dele. Ele não tinha uma natureza pecaminosa. É por isso que ele chama de inocência, nesse sentido, inocência nesse sentido. Ele não tinha uma natureza pecaminosa como nós temos hoje. Então, todas as nossas ações, tudo que nós fazemos está manchado pelo pecado. E as nossas ações só são recebidas como aroma suave porque elas são feitas em Cristo Jesus. Como o exemplo que eu dei aqui, inicialmente. A grande diferença nossa, nós praticamos qualquer ato de bondade para com o homem, para com o próximo, que o fundamento é o Evangelho, é Cristo. E isso vai fazer a diferença, a grande diferença. E é dessa forma que as nossas obras são aceitas diante de Deus, porque são feitas nele. É como se Deus estivesse fazendo no nosso lugar. Alguém tem... Da justiça própria que essa Aham. pessoa possui, porque você achar que até na situação da dor você seria melhor do que a dor, está completamente enganado, porque a dor era como qualquer um de nós, só que sem influência do pecado dentro dele. Então, assim, o melhor ser humano que qualquer um poderia ser era a dor. Não tinha influência interna do pecado e mesmo assim caiu. É como num jogo ou numa luta, né? Antigamente as guerras e os conflitos eles eram resolvidos às vezes por combates individuais, que um representava o outro, como aconteceu com Davi e Golias, né? Então você vai mandar o melhor, manda o melhor para lá, que a gente sabe que ele vai ganhar, né? Então não vão, ele é o melhor, né? É isso aí. Alguém tem algum comentário? Os nossos menino gato, Curigita, tem alguma coisa a dizer? Não, né? Vamos orar então. Eu vou pedir